Bom, a história da Igreja Livres do Medo começa com a nossa história com Jesus, né? A gente se apaixonou por Jesus, se apaixonou pela obra de Deus e desde o início da nossa caminhada a gente já se envolveu com o ministério, né? Nós nos convertemos, encontramos Jesus na igreja que chamava Ministério Apostólico Jesus, o Pão da Vida, né? Isso mesmo é uma frase, né? Era lá no final da Asa Norte, né? Os nossos pastores, apóstolo Manzoni, né? André Manzoni e a apóstola Sheila Manzoni. E ali começou a nossa história com Jesus. E lá nós nos conhecemos também e rapidamente estávamos envolvidos, né, em alguma área do ministério. Eu particularmente passei, se não me engano, por todas as áreas do ministério. De uma forma muito natural, né, o pastoreio, ele veio pra gente nos nossos ambientes, na faculdade, né, no nosso meio. Isso foi surgindo de uma forma muito natural, espontânea, né, nas nossas vidas. E assim a gente foi começando ali os nossos primeiros passos em relação a entender o que significava fazer algo com um propósito, por um propósito, no nome de Jesus. Exatamente, e as pessoas perguntam assim, de onde veio esse nome Livres do Medo? Bom, Livres do Medo começou quando eu comecei a pregar. Quando eu comecei a falar de Jesus, eu comecei na faculdade, logo no início da minha caminhada com Jesus, eu comecei a pregar sobre a palavra de Deus no pátio da faculdade. Então eu reunia ali alguns jovens, começou com 2, 3 e teve uma época de ter quase 100 jovens no pátio da faculdade, com as mãos levantadas, adorando a Jesus Cristo. E ali aconteceram muitos milagres e olha só que interessante, líderes de igrejas, né, que estudavam ali naquela mesma faculdade, viam aquele mover e começaram a me chamar para pregar em suas igrejas. Então assim começou o meu ministério, né, da pregação do evangelho. E aí eu comecei a pregar em várias igrejas aqui em Brasília e eu lembro que chegou uma época que um amigo da Thaís, o Gui... Sim, eu trabalhei durante muito tempo com esse amigo chamado Guilherme. E o Guilherme decidiu, né, ir embora para os Estados Unidos com a família, tentar algo que ele acreditava que era Deus que estava colocando no coração dele. Depois de uns anos lá, o Guilherme me manda uma mensagem me oferecendo a oportunidade de passar 6 meses nos Estados Unidos, estudando, né, fazendo um seminário onde nós ali poderíamos nos aprofundar mais sobre o conhecimento da graça de Deus, do Evangelho. Na época eu não podia me ausentar durante aquele tempo todo no trabalho, então eu perguntei se eu poderia passar a oportunidade para o Rodrigo e ele disse que sim. Então aí começamos a nos preparar para o que o Rodrigo fosse passar 6 meses nos Estados Unidos. Eu lembro que um cara que foi um pastor, né, que foi uma das maiores referências para mim, ministerialmente falando, que é o pastor Joseph Prince. Eu vi um vídeo dele falando do pastor dessa igreja, a qual a gente tinha esse convite para ir para lá. E ele falou assim... And Dave DeMola is the man. Eu falei... Aí o meu coração começou a palpitar, eu quase tive um ataque cardíaco, fui falar com a Thaís, falei, amor, você não acredita. O Joseph Prince está falando do Dave DeMola, ele conhece o Dave DeMola, e eu descobri que o Joseph Prince, esse cara que era pra gente uma das maiores referências naquilo que a gente estava aprendendo, ele também foi para esse ministério nos Estados Unidos, e ele foi lá estudar, ele teve um tempo lá também, e era o mesmo lugar que eu estava tendo a oportunidade de ir. Então ali veio a confirmação de Deus para a gente, né, dizer sim para esse convite, e ali realmente algo muito forte mudou em nossas vidas. Meu coração ficava apertado porque ela não iria e eu falava, amor, como é que vai ser isso? E a Thaís sempre me falava, amor, eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar depois dessa experiência, você precisa ir. E ela realmente me impulsionou, me encorajou para que eu tomasse essa decisão e realmente nossas vidas nunca mais foram as mesmas, né? Verdade. Aí quando eu voltei, eu estava cheio até o pote, transbordando. Eu queria falar para todo mundo, eu queria encontrar as pessoas na rua e falar de tudo aquilo que estava acontecendo, aquilo que Deus estava me revelando. E um dia em casa eu falei, amor, eu vou criar uma página no Facebook para começar a pregar. E aí então eu tive que escolher o nome dessa página. E foi quando eu pensando e eu lembrei daquele versículo que é 1 João 4,18, que dizia que no amor não há medo e que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse evangelho, essa graça que nós estávamos conhecendo, ela realmente tem o poder de libertar
o homem, um ser humano, do medo, né? Do medo de Deus, do medo da vida, do medo do fracasso, do medo da doença, do medo, sabe, das decepções, do medo dos traumas. E isso tocou muito forte em nossos corações. Ela falou, é isso mesmo, esse nome aí é forte. E aí a gente começou a pregar no Facebook e no Instagram. E aí rapidamente as coisas começaram a tomar uma proporção muito grande. E começou a ser conhecido. E era um movimento chamado Livres do Medo. Até então nós estávamos na nossa igreja antiga e pregando dessa forma. Aí eu pregava já em Brasília, então começaram a vir convites para pregar em outros estados, né? Quando eu estava nos Estados Unidos, tive a oportunidade lá também de pregar a palavra de Deus, fui convidado por algumas igrejas, foi uma experiência absurda. E depois de, se não me engano, uns 2, 3 anos, né, desse propósito, desse movimento chamado Livres do Medo, que acontecia nas mídias sociais, e depois desse tempo que a gente passou também na nossa igreja, né, antiga, na nossa igreja local, que passou por uma grande transição também, e a nossa igreja já estava num momento mais estável, né, já tinha, nós tínhamos vivido uma reconstrução, até o nome da igreja mudou, hoje é ID o nome da igreja, e nós entendemos que era um tempo da gente começar algo novo. E eu lembro, e eu estava lembrando isso um pouco antes de falar aqui, que eu falava para você, né, que eu estava sentindo que algo estava prestes a acontecer, que ia mudar as nossas vidas, só que eu não sabia o que era. Eu morava em São Paulo e a minha irmã tinha um restaurante. Eu tenho uma empresa de ar-condicionado, o pastor Rodrigo já trabalhou com ar-condicionado e a minha irmã precisava de um serviço lá no restaurante dela. Aí eu falei, vamos fazer esse serviço para a Vanessa? Aí o Rodrigo falou, vamos. Aí estávamos em cima do telhado fazendo uma instalação do ar-condicionado e começamos a conversar sobre a vida. E eu lembro que um dado ponto lá, começamos a falar sobre projetos, sobre aquilo que tanto um quanto o outro pensava sobre projeto de vida, de futuro. E em algum momento o pastor falou que precisaria ter um direcionamento de Deus, porque ele já tinha estudado muito sobre as coisas de Deus, já tinha muita experiência, né, com Deus, mas ele achava que de alguma forma ele não conseguia exercer tudo aquilo que ele poderia no reino. E eu lembro que eu falei, então por que você não inicia um ministério? Quando eu falei isso, ele olhou assim, cara, você não tem noção do que é iniciar um ministério, é doideira isso aí, cara, é muita responsabilidade. Mas aí a conversa continuou e eu lembro que lá pro meio da conversa, isso já estava escurecendo, eu falei, ó, eu faço parte também desse projeto. Aí até a conversa terminou, eu lembro que nós choramos lá em cima daquele telhado. E quando nós descemos do telhado, foi engraçado demais, porque a gente desce do telhado, tava a Vanessa no salão assim do refeitório do restaurante, e aí eu sento na mesa e eu tava ainda meio chocado assim com o que tinha acontecido no telhado, porque foi uma unção que tomou a gente chorou junto, a gente ouviu Deus nos chamando, realmente chamando a nossa família para isso. E quando eu desço, o Espírito Santo toma a vida e a boca da Vanessa e ela começa a não falar mais. Aí já não era uma fala, ela estava gritando no meio do restaurante, sentada numa mesa, e ela batia na mesa e Deus usava a boca dela falando, eu que estou fazendo isso, eu vou trazer as pessoas, eu vou trazer os recursos, quem vai fazer isso acontecer sou eu, apenas confia em mim. O Rodrigo estava lá no restaurante, né? E estava colocando o ar-condicionado. Eu fui tomada pelo Espírito Santo naquele momento. E ali eu já estava tremendo e uma coisa muito forte, eu nunca vi meus irmãos serem usados dessa forma, assim. E foi muito forte o que aconteceu naquele dia. E eu falei muitas coisas para o Rodrigo naquele dia. Que ele tinha que tomar coragem, que Deus estava com ele, que ele tinha pessoas que iam ajudar ele nesse projeto. A gente vê no Rodrigo no nosso pastor hoje, né? Esse dom dele, né? Que a gente crê que é um dom mesmo, né? Deus, ele tem um chamado para isso. E começou a queimar o meu coração, sabe? Assim, eu pingava e ele chorava muito. E foi um momento muito especial na nossa vida, onde ali ele viu que era hora dele tomar coragem e começar esse projeto que não é nosso, não é dele, é de Deus, né? Deus tem um projeto e nós somos só a ferramenta, né, para estar junto nesse projeto, para poder movimentar esse projeto, porque tudo
precisa de movimento, né? E eu creio que nós estamos aqui para isso, para dar movimento a isso, né? E nasceu a Livres do Medo. Eu já era muito amiga do pastor Rodrigo, da pastora Thaís, mesmo antes deles serem ungidos pastores, eu tinha eles como meus pastores. Nós, além de amigos, eles eram meus pastores. E eu me lembro muito bem o dia que o Rodrigo virou para mim e falou que tinha algo muito importante para me falar, né, que estava acontecendo na vida dele. Nós estávamos sentados, ele me participou do que estava acontecendo na mente, no coração dele ali. E eu me lembro como se fosse hoje, dentro de mim, era como se tivesse um luzeiro. Aqueles que tem na frente das lanchonetes piscando, brilhando. E enquanto ele falava assim, aquele negócio brilhava dentro de mim. E eu perguntei para ele quando ele terminou. A frase que estava brilhando nesse luzeiro. E eu? Onde é que eu entro? Eu tinha certeza que a partir do momento que ele decidisse mudar da igreja, eu estaria com eles. Ai dele se não me levasse. Eu sou muito grata a Deus pela vida deles, pelo direcionamento deles, pela obediência deles, pela coragem, pela ousadia deles e por tudo que eles fizeram, porque hoje a minha vida é completamente diferente, em tudo. Nós estamos construindo uma caminhada dia após dia, com discipulados, com conversas, com aprendizado, com estudos, com amor, e tem sido algo sobrenatural. E eu creio que os propósitos do Senhor vão se cumprir na vida deles, na vida da gente e através da gente, e que muitas pessoas vão ser alcançadas, muitas vidas serão alcançadas. E hoje eu tenho muita alegria, muito orgulho de dizer, eu sou livre do medo. O pastor Rodrigo, aliás, o Rodrigo, meu cunhado, estava num leito de um hospital com um diagnóstico de câncer linfático. E eu lendo a palavra e Deus falando comigo que o Rodrigo não tinha nada e que ele não ia morrer. Deus tinha um propósito na vida dele e ele ia ser pastor do Senhor. Eu me lembro muito bem que eu estava sentado numa cadeira na beira do leito onde o Rodrigo estava deitado, e eu comecei a falar com o Rodrigo como se ele fosse crente. Eu falava com muita convicção, com muita força, e falava para ele não se preocupar, que ele perguntava o que ele tinha, o que ia acontecer com ele. Eu falava, não vai acontecer nada, fica tranquilo que você vai servir ao Senhor, você vai ser um pastor. E aí eu acho que a igreja começou ali, cara. E realmente Deus cumpriu o propósito que ele tinha me falado que ia cumprir na vida dele. Eu sempre soube que um dia isso ia acontecer. Então, se chegou a hora, vamos, né? E eu lembro também que eu perguntei para ele, agora a gente tem que saber como isso vai acontecer e o que a gente vai fazer daqui para frente. E aquela conversa foi determinante para os dias que se passaram, porque a gente de fato começou a viver um ano em um mês. Pois é, em 2010, né, nós tínhamos um ano de casado, né? A gente começou a frequentar uma igreja na Asa Norte, em que não deu para eu frequentar a mesma célula que a Renata frequentava, né? Ela frequentava de uma líder, não deu para eu frequentar a célula do marido dessa líder, que era líder de outra célula, e eu fui para uma célula no qual o Rodrigo, nosso pastor, era co-líder na época. E eu me lembro até hoje que quando eu fui para a célula, na ocasião ele contou o testemunho de vida dele, como que ele conheceu Jesus, e eu cheguei em casa e falei com a Renata, amor, eu conheci uma pessoa hoje que parece que ela está conectada com Jesus direto. A forma dela falar e as coisas que ela coloca, assim, eu senti algo diferente, coisa que eu nunca senti. Né? E eu nasci em lar evangélico, desde sempre frequentei igrejas, conheci muitas igrejas aí pelo Brasil tocando com o Ministério de Louvor, e isso me marcou profundamente, assim. E desde esse dia eu quis ser amigo desse cara. Falei, não, pelo menos vou ser amigo dele. Tô tentando até hoje. E aí eu me lembro assim que realmente eu vi uma paixão por Jesus, algo assim tão genuíno no que ele vivia,
e eu testemunho, né, que a gente, nesses anos todos que eu tô perto dele, assim, o que ele é no dia a dia, nas amizades dele, na família dele, é a forma que ele é o pastor que as pessoas olham à frente de uma igreja hoje. Muitas coisas aconteceram e no dia 18 de agosto nós nos despedimos da nossa igreja até então, né, da ID. Nos despedimos com muita emoção, né, coração na mão, porque ali a gente cresceu muito, ali a gente recebeu muito, muito, muito mesmo, muito amor, muito aprendizado e recebemos também muitos valores que nos guiam até hoje, nos nossos relacionamentos, na nossa família, na nossa vida com Deus, mas saímos dali também com a sensação de dever cumprido e também com a sensação de uma grande missão a ser vivida. Eu, como a ovelha perdida, estava um pouco perdida na minha vida e recebi uma mensagem que encheu meu coração de alegria. Rodrigo estava comunicando que começaria um ministério em Águas Claras e eu, como sempre morei para cá, né, Taguatinga, eu fiquei muito, 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 muito feliz, porque eu vi ali uma oportunidade de me reaproximar de Jesus. E quando começou os intervalos com Deus, porque eu amo intervalo com Deus, eu de verdade, né, encontrei ali uma oportunidade de voltar para os braços do meu pai, Jesus mesmo, né? E poder voltar a viver uma vida com ele. De muito tempo de igreja, muito tempo, 20 anos que frequentava a igreja, eu nunca tinha tido uma experiência tão forte como a que eu encontrei na nossa igreja. Já no primeiro dia lá na igreja, o pastor, logo após o culto, ele veio se apresentar, veio trocar uma ideia e tudo, e já falou umas coisas bem fortes, bem impactantes comigo. Eu falei, caramba, que loucura é essa? E aí a partir dali, como a Maria falou, eu tinha uma resistência muito grande, não gostava do estilo, eu era mais tradicional, pô, o pastor não usa nem terno, nem gravata, como é que é isso? É muita informalidade, será que é sério esse negócio? E é muito sério, é tão sério que tem transformado, né, amor, a nossa vida, tem transformado a nossa família, a gente tem visto pessoas sendo transformadas de fato, e estar fazendo parte da igreja é um privilégio, é uma alegria muito grande, porque passo a passo eu fui conquistando aquilo que eu sempre quis, que é poder ajudar, que é poder me doar, que é poder ter um espaço para poder servir de alguma forma, fazer parte dessa igreja, fazer parte desse propósito de vida, contribuir para esse propósito e enxergar que também é o nosso propósito. Sim. De cuidar de pessoas. Tudo se refere a pessoas. E apesar de todos os desafios, eu tenho certeza que se não fosse a igreja, hoje a gente não teria a nossa família. A nossa história na Livres do Medo começou há muito tempo atrás. Eu creio assim que com o propósito de Deus, né? Nosso pastor hoje, Rodrigo, já foi pregar várias vezes na nossa igreja, a gente conheceu ele. E no meio da pandemia, aquela loucura toda, todo mundo em casa, cultos online, nós decidimos assistir os cultos online da igreja. E no primeiro dia que a igreja voltou, nós fomos lá visitar e fomos impactados. Desde a recepção, o louvor, eu acho assim que foi tudo maravilhoso, tudo contribuiu para a gente estar aqui hoje. E desde então, assim que iniciamos lá, conversamos com o pastor, falamos que queríamos participar da igreja, recebemos já uma missão muito importante, já nos primeiros cultos, de poder entregar os envelopes, né, e segurar o cesto no momento das ofertas. E ali já foi um chamado bem especial nas nossas vidas. Logo após isso, recebemos também um convite de integrar a Bruna na parte de recepção e eu na parte da equipe de apoio, né, eram 2 equipes. E com isso, nós mudamos de igreja. E juntamente com essa mudança de local da igreja, também assumimos a liderança ali da Bruna com a recepção e eu com a equipe de apoios. E uma das primeiras coisas que nós fizemos foi unificar a nossa equipe, né? E juntando a nossa equipe, nós tínhamos base de 7 pessoas mais ou menos, né? E hoje, graças a Deus, né, nós conseguimos multiplicar essa equipe. Temos aí o total de 21 pessoas, 21 voluntários que servem, né? E nós falamos que a nossa equipe é uma equipe de excelência. E a Livres do Medo nos proporcionou isso, né? Nos proporcionou ter relacionamento com pessoas, multiplicar também vidas, e é esse chamado que nós temos. O nosso maior propósito era ter o nosso local fixo. Por quê? A igreja começou no auditório de um hotel, né? Então nós tínhamos acesso àquele ambiente somente nos domingos. E nosso coração ansiava por desenvolver mais coisas para crianças, empresários, homens, mulheres, para a família, fazer as coisas acontecerem. E nós fomos surpreendidos com uma mensagem e
uma pessoa oferecendo o lugar que nós estamos hoje, né? E foi uma grande bênção. Nós fizemos uma grande revolução, um levante realmente do povo de Deus. Fizemos um dia, nenhum culto, nós levantamos a oferta de tudo que era necessário para a gente fazer a reforma daquele lugar e para a gente poder começar, né, nesse novo tempo com o local fixo da Igreja Livres do Medo, que é onde é a igreja hoje. E assim também nesse tempo vieram os novos líderes, né? Que tivemos aqueles que começaram com a gente, né? No início da igreja realmente, fundaram a igreja com a gente, né? Eduardo, Ana Paula, George e Renata, né? Laura também, Vanessa, Ronaldo. E foi um tempo maravilhoso. E agora estava chegando ali Maria e Breno, que Thalita também. Sim. E todos esses fizeram parte de um tempo muito importante também, que era a consolidação, né, da estrutura da igreja, onde nós começamos a enxergar, ter uma visão mais ampla de cada ministério, de cada área da igreja, da importância do voluntariado, e esses líderes chegaram para colaborar. Foi um tempo precioso e nós começamos a dar passos mais largos, né, e nós estamos realmente construindo algo muito lindo. A Igreja Livres do Medo é um ministério diferente. Primeiro que é um ministério que não prega religião, prega Jesus. Então, só indo lá para saber como que é aquela atmosfera. Você tem assim um envolvimento com o Senhor naquele lugar que é indescritível. E é o que nós desejamos para as pessoas, sabe? Que esqueçam essa coisa de religião, mas que se deem oportunidade de ter um relacionamento profundo com o Senhor, coisa que talvez você nunca nem tenha sentido ou sonhado que pudesse acontecer, um amor tão surpreendente, sabe? E é isso que a Igreja Livres do Medo proporciona pra gente e para todas as famílias, sabe? Tem que sentir, tem que ir lá. Nosso coração é muito grato a Deus. Primeiramente pelos nossos pastores, né? O apóstolo André Manzoni foi um pai pra gente. Eu lembro até hoje, quando a gente foi começar a namorar, o apóstolo sentou a gente assim e falou assim: olha, eu quero ser um pai pra vocês, né? E eu não sabia muito como é que é esse negócio, né? Porque não tive pai, não tive essa experiência de pai. E ali eu fiquei muito interessante. Eu falei, cara, será que ele vai dar uma mesada pra gente? Alguma coisa assim. Brincadeira. Mas ele deu muito amor, ele deu muito mais que uma mesada. Ele deu o coração dele, deu a vida dele pra gente, deu o tempo dele, deu a energia, deu a unção. E ele é um homem de caráter. Eu aprendi com ele a ter um caráter, né? A ter um coração correto, íntegro, sério nas coisas de Deus. E essa foi a nossa referência. A nossa referência de pastor foi essa. Hoje nós pastoreamos sendo um reflexo desse pastoreio que nós recebemos. Então meu coração é muito grato a Deus por onde nós passamos. Nós ficamos 12 anos lá e nós somos forjados, né? Nós aprendemos a amar. E teve uma frase que o apóstolo sempre falava pra gente nas reuniões de liderança. Ele falava assim: a gente tem que pensar a igreja. A gente tem que pensar a igreja. E hoje eu falo pros meus liderados: a gente tem que pensar a igreja. Então foi muito bom ter essa experiência e essa base que Deus nos deu foi essencial para a gente dizer sim para esse chamado. Então, começar o ministério, eu senti uma responsabilidade. Apesar da alegria e tudo ali, mas eu ficava assim, gente, nós estamos aqui unidos para começar algo que vai impactar vidas, famílias, assim. Eu sentia mais responsabilidade quando a gente começou. Inclusive, eu lembrei agora do vídeo da igreja no início, tem no meu celular, que momento que foi marcante. A gente filmando de dentro, quando vocês estavam lá fora, eu estava dentro e eu só ouvi, né, o grito da inauguração, e aí de repente as portas abriram e todo mundo começou a entrar, um louvor tocando. Nossa, nunca vou esquecer. Tem no meu celular até hoje esse vídeo. Foi muito legal, representou aquilo que eu sentia que estava acontecendo. O meu sonho vou te ser franco, o meu sonho é ter condições
de montar uma igreja, uma sede da Livres do Medo espetacular. Esse é meu sonho de vida hoje. Eu não penso em casa, não penso em carro, não penso, é engraçado. Eu queria mesmo trabalhar nisso. Eu acho que Deus me deu esse dom de servir dessa forma, de ser mordomo. Essa é a história da Igreja Livres do Medo e agora nós estamos aqui para comemorar e celebrar o nosso 3º ano de vida, de aniversário do ministério. Meu coração está cheio de alegria, eu estou cheio de força, de vontade, de fé para tudo aquilo que Deus tem para nós, e Deus tem nos falado que seria realmente uma nova transição desse 3º ano para o 4º, e nós estamos prontos para o que Deus tem para fazer no nosso meio. A gente enxerga que esses 3 primeiros anos foram sementes preciosíssimas que foram semeadas mesmo, lançadas sobre um solo fértil para que a gente possa viver muito mais do que Deus tem pra gente. E estamos muito felizes porque a cada dia que passa, os testemunhos que nós ouvimos, as famílias que nós alcançamos, cada criança que entra ali naquela salinha e a gente pode ensinar algo e elas chegam lá na casa delas e fazem a diferença, isso alegra o nosso coração. Isso aí mostra que a gente está no caminho certo e nós temos certeza que os próximos anos serão incrivelmente milagrosos, incrivelmente preciosos para o nosso crescimento. Deus tem nos dado uma visão de um povo próspero, Deus tem nos dado uma visão de um povo feliz, de um povo que encontra contentamento em Cristo, que vive através da sua identidade em Cristo. E é nisso que nós acreditamos, é nisso que nós nos empenhamos e depositamos todas as nossas energias para que vocês possam viver o melhor de Deus nessa terra, vivendo também o melhor de Cristo que há em vocês. Amém. Eu queria aqui rapidamente fazer um agradecimento a 2 pastores que foram essenciais aí nesse início do ministério. Primeiro, o pastor John Wagner, dos Estados Unidos, e ele nos deu um grande suporte, ele nos deu o telefone pessoal dele e respondia perguntas, a gente sempre estava recorrendo a ele quando precisava, numa situação de decisão importante. E também o pastor Tiago Brunet, porque no início do ministério fui mentoreado pelo pastor Tiago Brunet, e aqui eu quero agradecer a vida desses 2 homens de Deus que foram muito importantes, né, para a nossa vida e para tudo isso que Deus está fazendo. E assim como nós tivemos grandes homens e mulheres que nos abençoaram, nós temos o sonho de ser uma bênção também para muitos, e eu tenho certeza que chegou o tempo da gente viver algo novo e algo grande que Deus preparou para a gente. E você que está assistindo esse vídeo agora, tenho certeza que faz parte disso, e eu quero agradecer o seu coração, agradecer a sua vida por você acreditar nesse propósito, acreditar nesse ministério e por você fazer parte com a sua vida e com a sua família de tudo isso que Deus está fazendo. O melhor de Deus não está no nosso passado, ainda que ele tenha sido maravilhoso. O melhor de Deus está logo adiante de nós e nós viveremos tudo que Deus preparou para nós. Que Deus te abençoe. Amém. Amém.